Por que o treinamento da coordenação? Principalmente porque na faixa etária dos 4 aos 10, 12 anos de idade, a coordenação vai representar a base para qualquer tipo de técnica. Técnica como um movimento refinado que o atleta faz, por exemplo, chutar um tiro livre de curva. Esse tipo de técnica depurada, esse tipo de técnica de movimento ideal, né, que está, digamos assim, resguardado, amparado por parâmetros biomecânicos, tudo que você quiser desde o ponto de vista científico, ele é um movimento ideal. E se você consegue realizar um movimento na forma ideal, você tem mais probabilidade de sucesso.